dia a todos, sejam bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, a esta missa que a partir de agora passamos a transmitir online aqui da Igreja Santa Isabel em Bristol. Esta missa será celebrada pelas almas de Rosa Leal Furtado, Evaristo Afonso, Manuel e Maria Estrela Afonso, Antônio e Maria da Silveira, José e Filomena Ávila, Carlos Amaral, Manuel e Ana Amaral, José Silva e Conceição Maria Botelho. Meus irmãos e irmãs, estamos celebrando o sexto domingo deste tempo da Páscoa. Por isso, mais uma vez, estamos unidos em torno ao Senhor ressuscitado. Comecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, nós neste momento somos convidados a fazer a experiência da graça e da misericórdia de Deus, pedindo a Ele que nos perdoe os pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós.
Deus, concedei-nos, Deus onipotente, a graça de viver dignamente estes dias de alegria, em honra de Cristo ressuscitado, de modo que a nossa vida corresponda sempre aos mistérios que celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Ouçamos a palavra do Senhor. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Filipe desceu a uma cidade da Samaria e começou a pregar o Messias àquela gente. As multidões aderiam unanimemente às palavras de Filipe, a ouvi-las e a ouvir os milagres que fazia. De muitos possessos saíam espíritos impuros, soltando enormes gritos, e numerosos paralíticos e coxos foram curados. E houve muita alegria naquela cidade, quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram dizer que a Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Quando chegaram lá, rezaram pelos samaritanos para que recebessem o Espírito Santo que ainda não tinha descido sobre eles. Só estavam batizados em nome do Senhor Jesus. Então, impunham-lhes as mãos e eles recebiam o Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da primeira Epístola de São Pedro. Caríssimos,
Venerai Cristo Senhor em vossos corações, prontos sempre a responder quem quer que seja sobre a razão da vossa esperança. Mas seja com brandura e respeito, conservando uma boa consciência, para que naquilo mesmo em que fordes caluniados, sejam confundidos os que dizem mal do vosso bom procedimento em Cristo. Mais vale padecer por fazer o bem, se for essa a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Na verdade, Cristo morreu uma só vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Morreu segundo a carne, mas voltou à vida pelo Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Irmãos e irmãs, vos anuncio o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós. Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, que vos dará outro Paráclito, para estar sempre convosco. Ele é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas que vós conheceis, porque habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para junto de vós. Daqui a pouco o mundo já não me verá, mas vós ver-me-eis, porque eu vivo e vós vivereis. Neste dia reconhecereis que eu estou no Pai, e que vós estáis em mim, e eu em vós. Se alguém aceita os meus mandamentos e os cumpre, esse realmente me ama, e quem me ama será amado por meu Pai, e eu amá-lo-ei e manifestar-me-ei a ele. Irmãos e irmãs, esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o sexto domingo do tempo da Páscoa e, portanto, estamos chegando quase ao fim deste tempo pascal em que celebramos a ressurreição do Senhor e passamos este tempo todo vivendo esta ressurreição do Senhor na liturgia, sem a presença de todos os fiéis, somente a presença espiritual. Mas nem por isso o Senhor ressuscitado deixou de estar aqui conosco e deixa de estar aqui conosco agora
neste momento, enquanto esperamos, não é, para brevemente podermos contar ao menos com um limitado número de fiéis aqui na nossa igreja. E o que é importante hoje, nesta liturgia que nós ouvimos, é a promessa de Jesus. Qual é a promessa de Jesus? A promessa de Jesus, antes de mais nada, é esta: eu não vos deixarei órfãos, eu não vos deixarei a sós. À medida que nós nos aproximamos do dia da Ascensão do Senhor, que celebraremos nesta semana, e aqui celebraremos no dia 21 de maio, na próxima quinta-feira. Então a liturgia também nos prepara para esta partida de Jesus que é iminente. A partida de Jesus não é a partida para um lugar que nós não sabemos. Ao contrário daquilo que Jesus falou, não é, semana passada no Evangelho, para Tomé, que disse que não sabia para onde ele vai. Nós sabemos para onde Jesus foi, nós sabemos onde Jesus está. Jesus está no lugar de onde ele veio. Jesus está com Deus, Jesus está em Deus, como ele fala no Evangelho. Jesus está naquele lugar que nós também esperamos ir. Jesus está no céu. Este é o lugar de onde Jesus veio. Por isso que semana passada Jesus falava isto: eu vou preparar-vos um lugar, e quando eu for e tiver preparado um lugar para vós, eu voltarei e levarei vocês comigo. Veja bem, esta é a promessa de Jesus, e esta é a promessa na qual nós devemos também esperar. Por isso, para onde Jesus vai? Para onde Jesus está indo na sua ascensão? Que celebraremos logo mais. Jesus está indo, está voltando para junto de Deus. Agora é importante que os seus apóstolos não tenham medo de estar sem a sua presença física. Por isso que ele fala: eu vou dar a vocês um outro paráclito, ou eu vou dar a vocês um outro advogado. De quem que Jesus fala? Jesus fala do Espírito Santo. Mas interessante é que ele fala no Evangelho: eu darei a vocês um outro advogado. Por que ele dá um outro advogado? Porque Jesus é o advogado, antes de mais nada. São João nos lembra na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 1: meus filhos, diz São João, e dizendo carinhosamente assim: meus filhinhos, escreva essas coisas a vocês para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, saibam que vocês têm um advogado junto de Deus para interceder por vocês, nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá na primeira carta de São João. E agora João fala no Evangelho que Jesus vai dar um outro advogado. Por quê? Porque Jesus e o Espírito Santo, eles agem juntos. É uma ação comum, é uma ação que não é diferente da outra. Eles agem para estar presente na nossa vida, especialmente quando nós temos que testemunhar a verdade de Jesus. Porque ele fala ali: eu vou dar o Espírito da verdade. O Espírito da verdade, ou o Espírito que vai dar a verdade, é o Espírito Santo, que nos ajuda a ser fiéis à verdade de Jesus. A verdade de Jesus é o Evangelho. Agora, nós sabemos que é difícil ser fiéis à verdade de Jesus, porque às vezes nós queremos ser fiéis a essa verdade e nós falhamos. Porque nós viemos à igreja, ouvimos a verdade de Jesus, e depois, quando vamos fora da igreja, nós somos desafiados a ser testemunhos dessa verdade de Jesus, e nós às vezes recuamos, porque há muita gente lá fora que não é a favor da verdade de Jesus. Há muita gente que vive, talvez conosco, que é contra a verdade de Jesus, muito embora digam: eu sou amigo de Jesus, eu conheço Jesus, mas na hora de testemunhar essa verdade, não há fidelidade.
Então, por isso que Jesus fala: vou dar o Espírito que vai ajudar a vocês a testemunhar a verdade. Vejam bem, nós estamos vivendo um tempo de crise, não é? E sabemos que o vírus que traz a doença Covid-19 matou muitas pessoas. E isso é uma verdade, nós não podemos negá-la. E matará ainda algumas pessoas. Por quê? Porque o corpo humano também muitas vezes é fraco e não resiste às doenças. Embora tomemos todas as precauções, então as pessoas morrem, infelizmente, não é? Há aqueles que estão morrendo para proteger estas pessoas, há aqueles que estão dando a vida por estas pessoas que estão morrendo. Então, esta doença, ela é preciso ser eliminada. Mas também há outras coisas que, por exemplo, continuarão matando as pessoas. Por exemplo, não é? Talvez no mundo até agora tenha morrido 200 mil pessoas de Covid-19. Mas no mundo este ano morreram 15 milhões de bebês que foram abortados. E eles continuarão sendo abortados mesmo depois que esta doença estiver eliminada. E as pessoas não vão estar preocupadas. Os jornais não vão falar nisso. Por quê? Porque esta é uma verdade que as pessoas não querem ouvir, principalmente aqueles que pregam a favor disso. Então esta é uma verdade de Jesus que nós temos que defender. Quantas pessoas vão morrer de fome esse ano? Ou quantas pessoas já morreram de fome esse ano? E quantas pessoas continuarão a morrer de fome? E o mundo não estará preocupado com essas pessoas. Quantas pessoas vão morrer porque estão na pobreza? E o mundo não estará preocupado com essas pessoas. Ao contrário, estará preocupado em fazer a guerra. Então, são verdades do Evangelho que muitas vezes também precisam ser defendidas. Por que é uma verdade do Evangelho? Porque no capítulo 10, versículo 10 do Evangelho de São João, que foi dali que nós ouvimos hoje o Evangelho, Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida e que todos tenham vida em abundância. Vida em abundância significa defender toda a vida, qualquer que seja a vida. Então, a verdade que o Espírito Santo nos ensina é aquela verdade que nós muitas vezes temos que defendê-la como cristãos. Porque a verdade, ela muitas vezes, ela está, digamos assim, ramificadas. Há várias verdades. E cada um quer defender a sua. Mas a verdade do Evangelho é uma só. A verdade do Evangelho é que Jesus Cristo é Deus, que Ele sofreu, que Ele morreu, que Ele ressuscitou e que Ele traz para nós a salvação. E a salvação implica exatamente nos salvar das coisas que muitas vezes fazem com que a nossa vida seja dominada pelo maligno. E o que é o domínio do maligno? É o maligno aquele que nos convence muitas vezes a defender o mal antes do que defender a verdade. Então, Jesus Cristo, aqui neste Evangelho, está exatamente dizendo: o Espírito Santo já está em vocês. Nós temos o Espírito Santo porque recebemos o Espírito Santo no batismo, mas é preciso estar confirmados nesta verdade de que o Espírito Santo está em nós. E ele diz: este Espírito ele falará por vocês. Por isso que Pedro falou na segunda leitura: estejam prontos a dar razão da esperança que está em vocês. O que é a esperança que está em nós? A esperança que está em nós é a fidelidade a Jesus Cristo. É a esperança que exatamente nos ajuda a ser fiéis ao Senhor quando nós temos à nossa frente várias instâncias que dizem que nós estamos errados. São Pedro fala da esperança que deve de fato ser manifestada, dar razão da esperança que está em vocês, para dizer assim: olha, essa esperança que está em cada um de nós, muitas vezes ela será desafiada, porque a nossa esperança é o Senhor.
A nossa esperança é que o Senhor vence a morte. A nossa esperança é que o Senhor nos ajuda também a vencer a morte. Então muitas vezes essa esperança que está em nós, ela é desafiada. Ela é desafiada muitas vezes porque nós temos medo, porque nós não somos capazes de ser fiéis ao Senhor como devemos. Por isso que São Pedro fala, é melhor sofrer fazendo a coisa certa do que não sofrer porque se faz a coisa errada. Então ele diz ali na carta, é melhor sofrer porque fez a coisa certa. É melhor sofrer pelo nome do Senhor. O que é pior do que não sofrer pelo nome do Senhor? É não sofrer porque não falou ou porque não foi um cristão verdadeiro. De fato, não testemunhou o nome do Senhor. São Pedro falava do martírio que os cristãos no primeiro século da nossa era, no segundo século, sofreram por causa do nome de Jesus, do martírio que os próprios apóstolos depois sofreram porque testemunharam o nome do Senhor, e do martírio que eles sofreram porque tinham certeza de que o Espírito Santo estava com eles. Mas esse Espírito Santo é aquele que nós podemos chamar, como o Evangelho chama, de advogado, de paráclito, de consolador, daquele que nos auxilia, confortador. Esses são os nomes que tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é como se fosse um advogado da maneira que nós entendemos, mas um advogado que está do nosso lado, que nos ajuda, antes de mais nada, alguém que nós confiamos, alguém que toma a nossa causa, que fala por nós. Muitas vezes precisamos de alguém que fale por nós, mas alguém que fale por nós porque nós confiamos naquela pessoa, não é? Quando contratamos um advogado, nós confiamos até um certo ponto e até onde o nosso dinheiro pode pagar, porque se o dinheiro não pode pagar, você perca a confiança no seu advogado, que ele não vai lhe fazer nada. Mas este advogado você não precisa pagá-lo, porque ele vai testemunhar por você quando você precisar. Então, este é o Espírito Santo Consolador, o Espírito Santo Auxiliador, o Espírito Santo Pai da verdade, o Espírito Santo Confortador, o Espírito Santo o Paráclito, o Espírito Santo o Advogado. Nós o recebemos, nós temos em nós, e nós temos que pedir ao Senhor que nos dê a coragem de perseverar neste Espírito, para que a verdade do Evangelho esteja na nossa vida. Não somente quando nós ouvimos o Evangelho, ou não somente quando nós estamos na igreja, mas esteja na nossa vida todos os dias, nos ajudando a ter uma vida coerente com o Evangelho do Senhor, e nós também tomamos parte dele na celebração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado sua mãe Maria Santíssima. Meus irmãos e minhas irmãs, você que está agora em casa, eu o convido para que reze comigo, professando a fé em Jesus, em Deus nosso Pai e também no Espírito Santo. Rezemos juntos. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida,
e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, professa um só batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, cheios de confiança da promessa de Jesus de enviar o Espírito Santo aos seus apóstolos, supliquemos a Deus Pai que o envie à sua igreja, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Ouvimos, Senhor. Pelos bispos que confirmam a fé da Igreja, pelos presbíteros que apresentam os fiéis e pelos diáconos que exercem a caridade, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Pelos fiéis que anunciam Jesus Cristo, pelos que foram batizados em adultos e pelos que vão ser confirmados nestes dias, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Pelos leitores que proclamam a palavra, pelos acólitos que servem ao altar e pelos salmistas que louvam o Senhor, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Por todos os que trazem Deus no coração, pelas religiosas da vida contemplativa e por aquelas que cuidam dos mais pobres, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Pelos que abrem o coração ao dom do Espírito, pelos que sabem dar a razão da sua esperança e por esta comunidade paroquial que adora a Cristo, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Deus Pai de misericórdia, que destes a estes vossos filhos a graça de reconhecerem que o amais, enviai-nos do céu o vosso Espírito, para que seja nosso defensor e nosso guia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Seja o nosso sacrifício
Subam à vossa presença, Senhor, as nossas orações e as nossas ofertas, de modo que, purificados pela vossa graça, possamos participar dignamente nos sacramentos da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é a nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade, neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela obração do seu corpo na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos e entregou-se a vós pela nossa salvação. Tornou-se ele mesmo o sacerdote, o altar e o cordeiro. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra, o céu e a terra, proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice, e dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste a vossa presença para vos servir nesses santos mistérios.
Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, que ela cresça na caridade como o Papa Francisco, o nosso Bispo Thomas, o seu auxiliar Robert e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, especialmente daqueles pelos quais estamos hoje oferecendo esta missa, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, todos os santos, de maneira especial Santa Isabel, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Guiados pelo Espírito de Jesus e obedientes à sua palavra, rezemos com amor e confiança. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, guardamos a vinda de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-nos a paz, dou-vos a minha paz, não irei dos nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a minha paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus a todos vocês que agora neste momento nos acompanham a partir das vossas casas. A paz a todos vocês. Feliz de ele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu sou digno de que tenha namorado, mas ele é palavra e serei salvo. O corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Oh
Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, que em Cristo ressuscitado nos renovais para a vida eterna, multiplicai em nós os frutos do sacramento pascal e infundi em nós a força do alimento que nos salva. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Antes da bênção final, gostaria de dizer que hoje à tarde, às 18 horas, então nós teremos o 7º dia da nossa novena dedicada ao Senhor Santo Cristo dos Milagres. Eu sei que tem muitas pessoas me acompanhando nesta novena, então hoje nós faremos o 7º dia. E se você por acaso perdeu um dia da novena, você pode ir no Facebook, estão todos os dias lá, vocês que estão me acompanhando, sabem do que estou falando, e pode fazer o dia que perdeu, não há problema. E se não conseguiu fazer ontem, pode ainda fazer hoje, o dia de ontem está lá. E, é claro, sempre há oportunidade, por isso fica sempre lá gravado. Eu sei que tem muitas pessoas que estão fazendo esta novena comigo, seja aqui de Bristol e seja fora de Bristol, muita gente está fazendo essa novena. Então, hoje faremos o 7º dia da novena às 18 horas. Outra coisa é que nós estamos nos preparando para reabrir a igreja. De acordo com o senhor bispo diocesano, se espera, veja bem, estou dizendo, se espera que a igreja possa ser reaberta no dia 31 de maio, que é o dia de Pentecostes. Essa reabertura não vai ser simples. Esta semana nós teremos que marcar os bancos da igreja, o lugar que as pessoas podem se sentar. Nem todas as pessoas poderão vir à igreja para as missas. Será um número limitado. Nós vamos comunicar quanta gente poderemos ter. Vamos fazer, como se chama, não é? Orientações para a igreja, como que deve ser. Em todo caso, uma das coisas é que, quando chegarem à igreja, vocês não terão os livros de missa nos bancos, não tem, foram todos retirados. Então depois, quando voltar à igreja, não vai dizer ao padre, padre, não tem o livro de missa? Já está sabendo, por um bom tempo não vai ter. Quem não sabe responder à missa vai ter que aprender como faz isso, porque não vai ter livro para responder à missa, para olhar as leituras, não é? Depois eu posso indicar como pegar as leituras num website de Portugal para as leituras em português. Eu posso ensinar a vocês, posso dizer como vai lá e pega as leituras. Vocês se preparem em casa, leiam as leituras em casa, ou traga a sua Bíblia na igreja se quiser, mas não vai ter nada na igreja para que a gente ofereça. Para os cantos também, estamos pensando em fazer folhas, mas as folhas vocês têm que levar embora, não pode deixar na igreja. Então vai ser um pouco diferente a abertura da igreja, não é? Infelizmente eu tenho que dizer uma coisa, embora a nossa congregação portuguesa as pessoas tenham mais idade, mas as pessoas que tenham uma certa idade, eu vou dizer, é bom ainda não vir à missa. Infelizmente, as pessoas que têm risco, 65 anos para cima, eu aconselho que ainda fica em casa, que não venha à missa. Mas isso aqui, cada um use a sua liberdade, porque tudo isso é para o cuidado de cada um, minha gente. Não é porque eu quero assim, eu não quero assim. Eu quero diferente, mas tem que proteger a saúde das pessoas, entende? Então esta semana estamos preparando, vamos preparar as orientações e vamos também marcar os bancos na igreja. Eu vou precisar de voluntários, por exemplo, para ajudar a desinfectar a igreja, porque depois de cada missa nós vamos ter que desinfetar todos os bancos. Veja bem,
Se não tiver voluntários, não poderei rezar as missas todas no domingo, porque é um processo muito difícil. Por exemplo, as portas do lado da igreja não vão estar abertas para entrada, só as portas da frente. As portas do lado será somente para sair, não para entrar. Esta é uma coisa, né? Vai ter sanitizers na entrada da igreja para as pessoas, não é? Digamos assim, desinfetar as mãos. Devem vir de luvas, usar máscaras durante a missa. Somente o padre que não precisa mais. Todas as pessoas vai ter que usar luvas e vai ter que estar de máscaras na igreja. A gente tem que pensar como vai distribuir a comunhão. Então são muitas coisas que temos que pensar. Mas o que é mais importante agora? Preciso de voluntários. Portanto, quem quiser se tornar um voluntário, telefone para o escritório da igreja ou deixe uma mensagem para mim. Mande uma mensagem para mim ou ponha no comentário da missa e ponha ali o telefone também para a gente saber, porque precisaremos também depois, se tiver os voluntários, achar o meio de, encontrar o meio de reunir-se com esses voluntários e explicar. Então, temos que ter todos paciência, porque o processo de reabertura não vai ser simples. Este final de semana, eu pus uma nota no boletim, para aqueles que leem o boletim, a respeito da crisma e a respeito da primeira comunhão. Muita gente está preocupada, quando vai ser a primeira comunhão, quando vai ser a crisma. Eu sei que a preocupação muitas vezes é por causa de marcar a festa, ok? Quem está pensando na festa, infelizmente, eu tenho que dizer que não entende o que é o sacramento. Eu escrevi isso no boletim, depois podem ler. Mas, logo que estão pensando na festa, não planeje nada para antes de outubro. Certamente, a primeira comunhão será somente em outubro. E a confirmação, dependendo de como vamos resolver. Se for o senhor bispo, certamente será só na primavera de 2021. Se for eu, como estou delegado a fazer, poderá ser este ano. Então, uma coisa é certa, não vai acontecer nem primeira comunhão e nem crisma antes de outubro. Assim, todos fiquem descansados, porque temos ainda, 3 meses ou 4 meses para pensar nisso, ok? Porque não vamos poder ter todas as pessoas na igreja quando reabrir a igreja. Esse é um processo lento. E não podemos fazer as coisas simplesmente com 50 pessoas, não é? Pois muito bem, vamos então à bênção final. O Senhor esteja convosco. Está em nós. Dê sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e convosco permaneça para sempre. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, tenham todos um bom domingo, fiquem em paz, estejam em paz, em nome do Senhor.